Ok, meus amigos, estamos de volta. Vamos para mais um encontro nesse nosso curso de Direito Penal. Estamos analisando aqui os principais crimes focados, sobretudo aqui na área federal. Lembrando que nós estamos dando ênfase no momento aos crimes que são de competência exclusivamente federal. Em um momento seguinte, nós vamos tratar de crimes que são de competência preponderantemente federal, ou seja, podem ser de competência federal ou não. Mas, no momento, como eu disse, estamos analisando alguns dos crimes que são exclusivos da competência federal e que se encontram na parte especial do Código Penal. Ainda nesse curso, a gente vai avançar para outros crimes que estão na legislação especial, mas, no momento, estamos aqui com esse foco nesses crimes que são da parte especial do Código Penal. E aí eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: no nosso último encontro, a gente dava continuidade, ou melhor, no último encontro a gente iniciou os crimes contra a organização do trabalho. E aí vale lembrar que os crimes contra a organização do trabalho, eles são de competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso de número 5 da Constituição Federal, do inciso número 6, perdão. E vale lembrar também que, a despeito da literalidade do texto constitucional nesse sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal e também do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que esses crimes são sim de competência federal, todavia, desde que haja o atingimento de bem jurídico de caráter supra-individual. Se o bem jurídico atingido for exclusivamente individual, então seria de competência da Justiça Estadual, ainda que esteja no catálogo dos crimes contra a organização do trabalho. E nesse catálogo, nós sabemos que os crimes contra a organização do trabalho se encontram entre os artigos 197 e 207, e no nosso último encontro nós parávamos no artigo 203. Então eu vou dar continuidade, vou falar dos artigos 204 ao 207, para que a gente possa ainda no encontro de hoje avançar para um outro crime também muito importante da área federal, que é o crime de moeda falsa. Então volte comigo aqui para a tela, que eu vou retomar então a partir do artigo 204. Como eu dizia, no último encontro a gente foi até o artigo de número 203. Então aqui no artigo 204 nós temos o crime que é de frustração de lei sobre a nacionalização do trabalho. E esse artigo 204, ele então nos diz o seguinte: frustrar, mediante fraude ou violência, obrigação legal relativa à nacionalização do trabalho. Pena detenção de 1 mês a 1 ano e multa além da pena correspondente à violência. Bom, o que é que eu quero trazer aqui em relação a esse artigo 204? Meus amigos, o entendimento amplamente majoritário em nossa doutrina é no sentido de que esse dispositivo, esse tipo legal, esse tipo penal, ele não foi recepcionado pela Constituição de 88. Não foi recepcionado, eu repito, pela Constituição de 88. Por que não? Volte comigo aqui para a tela e perceba que o crime dizia respeito à frustração da legislação sobre a nacionalização do trabalho. O que é isso? Bom, é que lá na época, lembra que o código é de dezembro de 1940 e entrou em vigor em janeiro de 42, pouco mais de um ano de vacácio, como eu já comentei aqui em outro momento. Lembra que lá na época, meus amigos, nós estávamos sob a égide da Constituição de 37, a Constituição ditatorial que instituiu o Estado Novo. E por aquela ocasião, foi uma época em que o Brasil recebeu muitos imigrantes. Por que recebeu muitos imigrantes? Porque estávamos ali na iminência do começo da guerra. E a gente sabe que essa imigração, ela começou bem antes da guerra. A guerra ela começa em 39, né? A Segunda Grande Guerra Mundial vai de 39 a 45. Mas é justamente ali em meados da década de 30 que começa o nazifascismo na Europa a perseguir muita gente. E muita gente fugiu da Europa, vindo se abrigar nas Américas, e inclusive aqui na América do Sul, e inclusive também aqui no Brasil. Então nós recebemos muita gente, né, dos países ali atingidos pelo nazifascismo. E o nazifascismo não é apenas o eixo Alemanha-Itália, né? Nós tínhamos a Alemanha, a Itália, tínhamos o Japão lá na Ásia, né, com a ditadura fascista de Hirohito. Nós tínhamos o crescimento de movimentos autoritários com pretensões xenófobas, né, em vários lugares do mundo. Então, era um período de grande imigração. E aí, o que é que fez Getúlio Vargas então? Lembra que Getúlio Vargas é quando começa ali a legislação trabalhista, é quando começa a outorga de alguns direitos trabalhistas, e ele também, dentro daquele ímpeto extremamente nacionalista,
também com influências do fascismo, e aí, então, entre outras coisas, nós tínhamos uma legislação relacionada à nacionalização do trabalho. E o que era a questão da legislação sobre a nacionalização do trabalho? Era a obrigação de que as empresas privadas tivessem um percentual de trabalhadores que fossem brasileiros. Então não poderíamos ter uma empresa atuando aqui, uma indústria, uma fábrica, por exemplo, né, industrialização nascente no Brasil, ali uma industrialização tardia ali, já no final da primeira metade do século XX, mas uma fábrica, uma indústria não poderia ter ali 100% de trabalhadores estrangeiros, tinha que ter um percentual de trabalhadores brasileiros, eram as leis sobre a nacionalização do trabalho. E aí, a frustração dessa legislação, quando houvesse aqui o emprego da violência, quando houvesse o emprego da fraude, caracterizaria esse crime do artigo 204. Então, isso era compatível com a Constituição de 37, com a legislação infraconstitucional sobre nacionalização do trabalho, estava no contexto ali da época. A grande questão é que, na Constituição de 88, a gente já não tem albergado ali uma legislação sobre nacionalização do trabalho. A gente lembra que a nossa Constituição, os brasileiros, eles são titulares de direitos e garantias individuais, os estrangeiros também são. Inclusive, o artigo 5º da Constituição tem aquela questão, né, que ele fala que os estrangeiros residentes no país, e a doutrina majoritária entende que não é só para os estrangeiros residentes no Brasil. Estrangeiros que estejam de passagem, por exemplo, também fazem jus ali aos direitos, o direito de liberdade, por exemplo, a garantia do habeas corpus, por exemplo. Então, nós temos ali, dentro de determinadas balizas, a igualdade entre brasileiros e estrangeiros, e inclusive a Constituição é categórica ao dizer que as exceções, as diferenciações seriam estabelecidas ali no próprio texto constitucional. Inclusive, por exemplo, entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, as distinções são exclusivamente aquelas estabelecidas no texto constitucional. Então a gente já não tem uma legislação que obrigue a nacionalização do trabalho. Claro que a gente tem algumas ressalvas em relação ao serviço público, conforme a própria Constituição. Pela Constituição, a regra é que os cargos sejam ocupados por brasileiros, em alguns casos, inclusive, apenas brasileiros natos, né? Mas na maioria dos casos fala-se apenas em brasileiros, e no caso de estrangeiros até se permite, desde que haja uma regulamentação legislativa, como existe, por exemplo, em universidades públicas federais. Mas o fato, meus amigos, é que a gente já não tem essa legislação sobre a nacionalização do trabalho. É por isso que a larga maioria da nossa doutrina vai nos dizer que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88. Esse é o entendimento já clássico na nossa doutrina, né? Já vem de autores mais clássicos, autores que escreveram, inclusive, pré-Constituição de 88, enfim, mas porque mesmo antes da Constituição de 88 a gente já não tinha essa legislação sobre nacionalização do trabalho, mas sobretudo depois da Constituição de 88, com essa igualdade entre brasileiros e estrangeiros nos termos da Constituição. Então, por isso, esse dispositivo, o entendimento majoritário no sentido de que, eu repito, não foi recepcionado pela nossa Constituição. Eu avanço mais um pouco aqui, veja comigo então, meus amigos, o próximo dispositivo, que é o artigo 205, e aí trata de exercício de atividade com infração de decisão administrativa. Essa é a rubrica do tipo penal. A gente sabe que rubrica é essa terminologia, é a nomenclatura do tipo penal. Então a rubrica aqui, eu repito, é exercício de atividade com infração de decisão administrativa. E esse artigo 205, então, vem e diz o seguinte: exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. 2 pontos. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então, eu repito, exercer atividade de que está impedido por decisão administrativa. Pena, detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Vamos em frente. Olha só. Aqui, nós temos um tipo mais específico de um crime de desobediência. A desobediência está lá no artigo 330 do Código Penal. É um dos crimes contra a administração pública praticados por particulares.
Então, repito, um dos crimes contra a administração pública praticados por particulares, artigo 330, que vai nos dizer justamente que, o que é que diz o artigo 330 do Código Penal? Descumprir ordem legal expedida por funcionário público. Aqui, de um modo geral, a gente também tem isso. A gente tem o descumprimento de uma ordem legal expedida por funcionário público, só que é algo mais específico, porque não é qualquer ordem legal. É essa ordem legal proveniente de uma decisão administrativa e uma decisão que impede o exercício de determinada atividade. É isso que nós temos no artigo 205 do Código Penal. É isso que a gente vai procurar esquadrinhar. Como eu disse, é um tipo penal mais específico em relação ao crime de desobediência. Ou seja, por que aqui eu aplico 205 e não 330, que é a desobediência? Por conta do princípio da especialidade. Aqui eu tenho um tipo penal mais específico. Eu tenho os elementos que eu tenho lá no outro tipo, só que eu tenho mais algumas especificidades. Porque aqui eu tenho o descumprimento de uma ordem legal expedida por um funcionário público. Mas, como eu disse, não é qualquer ordem legal, é uma ordem derivada de uma decisão administrativa. E não é qualquer decisão administrativa, é a decisão administrativa que impede o exercício de determinada atividade. Feitos esses esclarecimentos, então vamos lá. Eu vou começar, como a gente sempre faz, com a análise, então, dos sujeitos aqui do tipo penal. O que é que nós teremos a dizer sobre os sujeitos? Vejam, meus amigos, em relação ao sujeito ativo, a gente percebe que aqui estamos diante de um crime próprio, ou seja, um crime que exige uma qualidade especial do agente. Aqui não é qualquer um que pode praticar esse crime, não é qualquer um que está submetido a esse tipo penal. Aqui exige-se, eu repito, uma qualidade especial do agente. Qual é a qualidade especial do agente? A qualidade especial, quando a gente diz qualidade especial, nada mais é do que qualquer característica, né? Uma qualidade especial não é nada demais, senão uma característica específica do sujeito ativo. O que é que a gente tem aqui de qualidade especial do agente? Qualidade especial do agente aqui é o seguinte. Veja, o que nós temos, meus amigos, é justamente que, quando a gente fala aqui nesse artigo 205 do Código Penal, estamos falando de algumas características específicas. E qual característica? Aqui precisa ser alguém que foi impedido por uma decisão administrativa de exercer determinada atividade profissional. É isso. Então, uma decisão administrativa no sentido de impedir o exercício de determinada atividade profissional. Poderia ser, por exemplo, uma decisão da OAB que impede o exercício da atividade do advogado. Claro que, no caso da OAB, é sempre um caso, é sempre um pouco mais delicado falar na questão da OAB, porque para o Supremo Tribunal Federal, a OAB realmente tem uma natureza jurídica bastante sui generis, né? De um lado, alguns entendem que é uma autarquia especial, mas por outro lado não está submetido ao TCU, não está submetido à obrigatoriedade de realização de concurso público. Então, no caso da OAB, é sempre um tanto quanto mais delicado falar-se nisso. Mas, por exemplo, mas mantenho o exemplo do OAB. Eu estou dizendo que é delicado por conta dessas particularidades, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil. Mas, por exemplo, em relação ao outro conselho profissional, né, o CREA, por exemplo, né, dos engenheiros, dos arquitetos, então, uma decisão administrativa, veja, que o impede do exercício da atividade profissional, se o sujeito foi efetivamente notificado daquele impedimento, daquela decisão, porque se ele não foi notificado da decisão, se ele não tem ciência do teor da decisão e ele vai exercer a atividade, ele não agiu com dolo. Lembra que dolo pressupõe o binômio consciência e vontade, então ele precisa ter consciência do que está fazendo, aliado à vontade de fazer. Se eu não tenho ciência de que estou impedido de exercer atividade profissional, eu não tenho vontade de exercê-la com descumprimento da decisão administrativa. Então, aquela velha discussão do binômio, eu repito, consciência e vontade. Então, o que mais que a gente tem aqui? Então, é importante a gente lembrar, eu repito, aqui não é crime comum, ou seja, não é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Aqui estamos diante de um crime que é um crime próprio, um crime que exige uma qualidade especial do agente. E qual é a qualidade especial do agente? Eu repito, a qualidade de ser alguém que foi impedido de exercer determinada atividade profissional, né? Determinada atividade de um modo geral, né? Estou utilizando a expressão atividade profissional, mas evidentemente falando aqui de atividade de um modo geral. Bom,
A gente precisa ter cuidado, porque se esse agente for um funcionário público, se o impedimento ali é para o exercício de cargo, emprego ou função pública, a gente pode ter um outro crime, tá? A gente pode ter um outro crime, que é um crime justamente relacionado ao exercício da atividade profissional, da atividade no serviço público, quando já não é possível, ou seja, o exercício prolongado, irregularmente prolongado da função pública. É o crime do artigo 324 do Código Penal, meus amigos. Então, em se tratando, eu repito, de cargo, emprego ou função pública, a gente teria um tipo penal ainda mais específico. Tá? Ainda mais específico, eu repito. Então, uma decisão lá do CNJ, decisão do CNJ, a gente sabe que o CNJ, embora integre o Poder Judiciário, mas as decisões ali do CNJ não têm natureza jurisdicional. Então, uma decisão do CNJ, por exemplo, que determina a aposentadoria compulsória de um magistrado. E esse magistrado, cientificado da determinação de sua aposentadoria, cientificado da publicação da decisão, ele continua exercendo suas atividades, continua indo até o fórum e agindo como se ainda estivesse na ativa. Então, neste caso, indubitavelmente, ele praticaria o crime. Mas é o crime, eu repito, lá do 324 e não aqui do artigo 205 do nosso Código Penal, tá bom? Bom, vamos lá, meus amigos. Tá, e quem que seria o sujeito passivo aqui? Sujeito passivo. Sujeito passivo indireto, a gente sabe que é sempre o Estado. Mas sujeito passivo direto, quem é que seria sujeito passivo direto? Ora, sujeito passivo direto aqui também é o Estado. Por que também é o Estado? Porque veja que aqui eu tenho um descumprimento de uma ordem, de uma decisão administrativa. Tem uma ali significando dizer, portanto, que eu estou falando de uma decisão no âmbito ali do aparelho estatal, uma decisão administrativa. Bom, então, eu tenho aqui, a gente sabe que o bem jurídico tutelado é a organização do trabalho, e a gente tem aqui, particularmente, uma questão relacionada ao descumprimento de uma decisão administrativa, fazendo com que eu tenha, portanto, uma ordem do aparelho estatal que é descumprida, e por isso, como sujeito passivo direto, também eu tenho o Estado. Sujeito passivo indireto, como eu já mencionei, sempre é o Estado, então aqui a gente tem uma daquelas situações nas quais o sujeito passivo coincide com o sujeito passivo indireto. Nem sempre isso acontece, a gente sabe, indireto é sempre o Estado. Então, quando o sujeito passivo direto é também o Estado, a gente tem essa coincidência no que se refere ao sujeito passivo direto e indireto. Bom, o que é que a gente tem aqui, meus amigos? Aí, vamos lá, vamos seguir. Então, o que é que a gente tem a dizer em relação aos objetos? O que é que a gente tem a dizer em relação aos objetos? E aí a gente pode falar da questão do objeto jurídico e do objeto material. O que é que teríamos a dizer, então, sobre objeto jurídico e objeto material? Vamos lá. Bom, objeto jurídico aqui, como a gente sabe, sempre é o bem jurídico que se pretende tutelar. E aqui, indubitavelmente, o objeto jurídico, como a gente já sabe, nós estamos aqui na situação na qual a gente vai dizer que o objeto jurídico aqui é, meus amigos, a organização do trabalho. A gente já tinha dito isso, a gente já sabe que o objeto jurídico, meus amigos, é, sem dúvida, o bem jurídico que se pretende tutelar. Então, quando a gente fala em objeto jurídico, a gente está falando disso, do bem jurídico que se pretende tutelar. E o objeto jurídico que se pretende tutelar aqui, sem dúvida, é essa organização do trabalho, tá? Claro que, mais particularmente, a gente fala aqui também na própria atuação do Estado, na força normativa do Estado em relação à deliberação sobre as suas atividades, mas sob o ponto de vista mais amplo, a própria organização do trabalho. Em relação ao objeto material, nós temos a própria atividade que é desempenhada. Veja, então, que a conduta é caracterizada pelo verbo exercer. Objeto material, a gente sabe, é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, a conduta é exercer, a conduta é o verbo exercer, e quem exerce, exerce a atividade. Então, quando eu falo em exercer, eu estou falando aqui na atividade, portanto, o objeto material é exatamente esta atividade. Qual atividade? A atividade que o sujeito ativo estava impedido de exercer por decisão administrativa e descumpriu a decisão administrativa, portanto, exercendo a atividade. Tá bom? Vamos lá. Então, objeto material é a própria atividade que é desempenhada. Que mais que a gente vai ter aqui, meus amigos? Olha só. Em relação ao núcleo do tipo, núcleo ou núcleos
aqui a gente tem núcleo, né? Núcleo único. A gente tem um daqueles tipos penais mononuclear, que é um tipo penal que tem apenas o verbo exercer. Então, núcleo aqui é o verbo exercer. Exercer significa praticar, realizar. Exercer significa desempenhar. Então, exercer atividade é desempenhar atividade, é realizar atividade, é praticar atividade, atividade que o sujeito estava impedido de fazê-lo por decisão administrativa. Então, núcleo é o verbo exercer, eu repito. Que mais? Aí a gente avança para a questão da consumação e da possibilidade ou não de tentativa. Quando é que se consuma o crime? O crime se consuma exatamente no momento em que o sujeito exerce a atividade. Não há necessidade de nenhum outro resultado naturalístico. Exerceu a atividade, aí não importa se na atividade ele causou mal a alguém, se ele fez bem a alguém, se ele se locupletou com isso, né? Se ele ganhou algum dinheiro com isso ou não, não importa. Exerceu a atividade, já consumou esse crime. É possível falarmos aqui na tentativa? Eu posso falar em tentativa? Eu estou diante aqui de um crime plurissubsistente? Ou seria aqui um crime unissubsistente? O que é que a gente tem aqui? Consumação a gente já viu. Mas e a tentativa? Ela seria ou não possível? Quando a gente fala em tentativa, a gente sabe que é isso. É saber se a tentativa é ou não possível. O que é que a gente tem aqui? Dá para falar de tentativa de exercer a atividade? É possível falarmos em tentar exercer a atividade? Bom, a maioria entende que não. Exercer a atividade, veja, ou você realiza ou não realiza, seria uma conduta aqui que não admitiria um fracionamento. Até porque esse exercer a atividade pressupõe habitualidade. Esse verbo exercer pressupõe a habitualidade. O exercício de apenas uma atividade, um ato, né, melhor dizendo, ele não caracterizaria o exercício da atividade. Então ele pressupõe uma habitualidade e não cabe tentativa nos crimes habituais. Ou você praticou uma quantidade de atos que é suficiente para caracterizar esse exercício de atividade, ou não o fez. Não tem meio termo. Então, por isso que a maioria não admite aqui a questão da tentativa. Tá? Bom, em relação... Então, coloca aqui, né, escrever aqui tentativa, que é o que a gente acabou de falar, a maioria não admite. Em relação, meus amigos, à questão da ação penal, aqui a ação penal é pública e incondicionada. A gente já sabe que os crimes são de ação penal pública e incondicionada, salvo quando a lei dispuser em sentido contrário. E eu já tinha dito no último encontro que, em se tratando de crimes contra a organização do trabalho, a lei não diz isso. Então, todos os crimes contra a organização do trabalho são crimes de ação penal pública e incondicionada. E para a gente fechar aqui, no que se refere às penas, a gente percebe que estamos diante de mais um crime que caracteriza uma infração de menor potencial ofensivo. Olha, infração de menor potencial ofensivo é exatamente essa situação em que a pena máxima não supera 2 anos. E é o que acontece aqui. A gente tem uma pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Então, a pena máxima não supera os 2 anos. Se a pena máxima não supera os 2 anos, então, meus amigos, nós estamos diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Se a infração de menor potencial ofensivo cabe transação penal, se aqui o crime tem pena mínima que não ultrapassa 1 ano, como é o caso aqui, né? A pena mínima de apenas 3 meses, então cabe a suspensão condicional do processo. Aqui caberia também o acordo de não persecução penal. Lembra que acordo de não persecução penal é para crimes com pena mínima inferior a 4 anos e sem violência ou grave ameaça. Lembre que só vai caber o acordo de não persecução penal quando não couber a transação. Então, por exemplo, às vezes eu digo que cabe em tese a transação pelo fato de o sujeito aqui ter, né, um crime com pena máxima não ultrapassar 2 anos. Mas pode ser que no caso concreto não caiba a transação porque as circunstâncias judiciais do artigo 59, e que algumas delas aparecem lá no artigo 76 da Lei de Juizado, não são favoráveis ao réu. Ou seja, caberia em tese a transação, mas no caso concreto não cabe. Aí, nesses casos em que não cabe a transação, aí eu posso falar em acordo de não persecução penal. Mas se no caso concreto cabe em tese tanto a transação quanto o acordo de não persecução penal, aí prioriza-se a transação. É o que diz o artigo 28A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal.
Então eu repito que aqui em tese, pela pena máxima cabe transação penal e pela pena mínima cabe tanto o acordo de não persecução penal quanto a suspensão condicional do processo. Tá? Bom, além disso, é importante chamar a atenção para o fato de que a pena de multa aí figura como uma pena alternativa, né? Então ele fala em pena de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Então a multa aqui ela não é uma pena aplicada cumulativamente, é uma pena aplicada alternativamente, tá? Bom, vamos lá, meus amigos, volte comigo aqui para a tela. Então, no finalzinho aqui desse bloco, é importante a gente lembrar que a gente vai voltar no próximo bloco falando dos crimes de aliciamento. A gente tem no artigo 206 o aliciamento para o fim de imigração e no 207 o aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional. Então, a gente tem os dois crimes de aliciamento e a gente vai ver daqui a pouco. Aliciamento para interno, né, dentro do Brasil e aliciamento para o estrangeiro. A gente já vai ver isso daqui a pouco quando a gente começar o nosso próximo bloco. A gente encerra e a gente já volta trazendo isso. Vamos lá.